Abençoe vocês. Jairo Pereira da Silva. Será um grande prazer ouvir a mensagem gideônica e depois, então, eu farei uma outra breve reflexão. Posso usar o seu púlpito? Esse púlpito não é meu. Bom dia, irmãos. Trago um abraço do Ministério Gideônico em todo o mundo, em 5 continentes, especialmente do Gabinete Rio Tijuca, do Gabinete Estadual, Nacional e Internacional. Ao preparar esta palavra, eu fiquei pensando que rumo daria a palavra nesta manhã e me ocorreu uma expressão que está em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, que é o dia das coisas humildes. Em algumas versões, o dia das coisas pequenas. Em geral, os gideões vão às igrejas para contar o que Deus tem feito através do ministério. Mas hoje eu quero dizer o que Deus tem feito no ministério para que ele possa cumprir o seu propósito. Em 1889, havia apenas 3 homens nos Estados Unidos com esse grande propósito de distribuir a palavra em todo o mundo. Como fazer isso com 3 homens? Então Deus opera uma magnífica multiplicação. Hoje nós somos 300.000 mulheres em 5 continentes, distribuindo a palavra de Deus, porque Deus tem honrado a sua palavra. Lá no comecinho, um grupo de igrejas, de pastores se interessaram pelos gideões e começaram a chamar os gideões para ir na igreja, contar qual era o projeto. Ao ouvir o projeto, aqueles pastores resolveram financiar o projeto e oferecer gideões e auxiliares. E hoje nós temos ao redor do mundo centenas de milhares de igrejas que oram, contribuem e são parceiras do Ministério Gideônico. Na primeira distribuição dos gideões nos Estados Unidos, num pequeno hotel, numa pequena cidade, foram distribuídos 25 Novos Testamentos, num pequeno hotel. Hoje nós alcançamos a cifra de 2 bilhões e 500 milhões de Novos Testamentos. A multiplicação aqui por 100 milhões. Vejam o que Deus tem feito no Ministério Gideônico. No começo, apenas um país, nos Estados Unidos, se instalaram gideões. Hoje nós estamos em 201 países e territórios. Apenas uma língua no começo. Hoje estamos em cerca de 200 línguas, 200 idiomas, russo, indiano, em todos os lugares do mundo, na língua própria, distribuindo a palavra de Deus. O primeiro campo gideônico foi estabelecido nos Estados Unidos em 1900, um campo gideônico. Deus fez uma multiplicação espetacular. Hoje nós temos 12.190 campos em 5 continentes e 201 países. Em 1908, Deus repetiu algo que ele fez lá em Gênesis: não é bom que os gideões estejam sós. Ele levantou as auxiliares. A partir de 1908, as esposas dos auxiliares, dos gideões, começaram a participar bravamente no ministério. E hoje são 100.000 mulheres no mundo todo, ajudando os gideões a cumprir o seu propósito. Deus tem dado ao Ministério Gideônico uma logística sofisticadíssima. Diariamente, através de aviões, navios, em caminhões, em estradas, circulam milhões de exemplares da Bíblia para que não falte nas distribuições nos 12.190 campos em 5 continentes. Não há notícia de qualquer campo ter deixado de fazer uma distribuição porque as Bíblias não chegaram. Elas chegam lá a tempo e as distribuições são feitas. Deus tem permitido que nós quebremos as barreiras denominacionais. Só para citar o Campo Rio Tijuca, nós
Congregamos hoje batistas, presbiterianos, Nova Vida, Maranata, assembleianos e congregacionais, fazendo a mesma obra juntos, com o mesmo entusiasmo. Deus tem permitido aos Gideões participarem de momentos que abalaram o mundo. Em 1940, a base americana de Pearl Harbor foi atacada pelos japoneses, destruindo aeronaves, navios de guerra e ceifando a vida de milhares de jovens. Mas naquele momento, governava os Estados Unidos um antigo Gideão, Theodore Roosevelt. Ele lembrou-se dos Gideões e convocou os Gideões para ir a Pearl Harbor e distribuir a palavra. Foram distribuídos 40 mil Novos Testamentos para aqueles soldados. E ele mandou uma carta que ia dentro do Novo Testamento dizendo assim: agora também armados com a palavra de Deus. Em 1968, um evento também que abalou o mundo. O primeiro astronauta, Aldrin, lá de dentro da sua astronave, pegou a Bíblia e leu: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquela Bíblia ele recebeu na NASA, das mãos de um Gideão. Em 1989, caiu o Muro de Berlim. Outro evento que abalou o mundo, mudou a face do mundo. Aquela crescimento avassalador do regime soviético, que parecia que não teria fim. Naquele dia caiu. E nesse exato momento, os Gideões inundaram a antiga União Soviética, com 60 milhões de Novos Testamentos na língua russa. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Quero agora, já finalizando a minha palavra, contar um evento típico dos Gideões, que é uma distribuição. Eu e o Leonardo fomos a uma escola chamada Gonçalves Dias, ali em São Cristóvão. Nesse evento, aparecem todos esses elementos que eu elenquei até agora: igrejas, orações, recursos financeiros, Gideões, auxiliares, tudo está presente numa distribuição. E não faltou nenhum fruto da palavra, e não faltou também a dificuldade que o pastor citou aqui no começo. Eu e o irmão Leonardo levamos meia hora para convencer o diretor a deixar-nos distribuir a palavra. Ele falou: não, na minha escola não, vocês não vão distribuir. Depois de meia hora, a gente resistindo ali, ele falou: não, vocês podem distribuir lá fora do portão, mas aqui dentro não. Marcado dia, estávamos lá na hora certa para distribuir e pedimos para avisar o diretor que estávamos lá. Aí veio uma senhora e falou assim: o diretor não veio. O diretor não está presente. Aí eu olhei para o Leonardo: e como é que vai ser? Aí ela falou assim: mas a secretária vai receber os senhores. A secretária veio, abriu os portões. Vocês podem botar as caixas lá dentro. Por onde vocês querem começar? Pela sala do fundo ou por essa da frente? E nós fomos em todas as salas, distribuímos pelos alunos. Quando terminamos a distribuição, aquela secretária, Luísa Wakgawa, chamou a gente junto e falou assim: alguns anos atrás, vocês estiveram aqui e me deram uma Bíblia. Eu li, aceitei a Cristo, eu, meu marido, meus 2 filhos e uma cunhada. Deus é grande. Encerrando então a minha palavra, pastor, eu quero louvar a Deus pelo ministério dessa igreja. Essa igreja segue a tradição daquele grupo de igrejas e pastores que lá no começo apoiaram, investiram, oraram pelos Gideões. E aqui está, como uma daquelas igrejas, está fazendo a mesma coisa hoje, apoiando os Gideões, investindo recursos financeiros,
fornecendo gideões e auxiliares. E nós queremos louvar a Deus agora, pelo seu ministério, pelo ministério dessa igreja, e com expressão desse nosso louvor. Eu peço aos gideões e auxiliares que fiquem de pé, e com esse gesto nós dizemos, nós louvamos a Deus pelo ministério dessa igreja e pelo seu ministério, pastor. Muito obrigado. Fica um pouquinho aí, Jairo, por favor. Eu ia pregar um outro sermão, mas não é possível. Não tenho como pregar o outro sermão. Eu tenho que falar desses assuntos aqui. Então, quantas Bíblias foram distribuídas na primeira vez? 25. 25 exemplares do Novo Testamento. 25. 25. 25. Muito obrigado, pode sentar.